Amém? Amém. Boa noite a todos. Para nós é um prazer estar aqui. Na verdade, a Sinergia que acompanha o trabalho há 7 anos aproximadamente. E eu quero mais uma vez honrar e agradecer o IADE, porque quando a nossa família veio para cá, em especial a Paty, que foi a primeira que veio, né? Foi abraçada, muito bem recebida pela igreja, e depois a Carol. A gente ficou triste porque elas vieram para longe da gente, mas muito feliz porque elas vieram para uma igreja realmente que prega a palavra de Deus e que cuidou muito deles. E teve um entre vocês que cuidou tanto e abraçou tanto a parte que acabou casando, que foi junto. Amém. Já tem uma bênção, né? Exemplo dos filhos, são os filhos maravilhosos. Amém? Amém. Eu quero convidar você a ficar de pé só para ler 2 textos bem rapidinho, aí nós vamos direto para a palavra. Mateus 6,10 e depois Colossenses 1,20. Na verdade, a abertura de hoje com o Du, ele estava falando sobre Efésios e eu estava orando e agradecendo a Deus, porque na verdade foi praticamente a introdução da palavra que eu vou trazer para vocês. O Du falou sobre eleição e predestinação, mas e aí? E aí? Eleição e predestinação. Fomos eleitos e fomos predestinados. Aqui, qual é a nossa missão aqui? Mateus 6,10 e Colossenses 1,20. Primeiro, Mateus 6,10 diz assim a palavra de Deus: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como oração do Pai Nosso. Jesus falando para os discípulos, ensinando os seus discípulos a orar. Colossenses 1,20 diz assim a palavra de Deus: e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Amém? Você pode sentar, querido, fique à vontade. Tudo já orou, vou direto para o texto para a gente aproveitar um pouquinho melhor o tempo que eu tenho com vocês. Amém, queridos? Então, no primeiro texto que nós lemos, nós falamos e aprendemos que existe, através da oração do Pai Nosso, quando Jesus fala para seus discípulos, o estabelecimento de um reino. Jesus fala que o reino precisa ser estabelecido. E no segundo texto que nós lemos, nós reconhecemos ou conhecemos como esse reino vai ser estabelecido e aonde esse reino precisa ser estabelecido. Agora, o problema é o seguinte, que nós encaramos esse reino sempre como algo a ser alcançado, o lugar onde nós estamos indo, o objetivo final de nossas vidas, ou o objetivo final de uma vida boa, de boas ações, de boas atitudes aqui na terra. É isso que nós aprendemos, que o reino de Deus é algo que nós vamos um dia alcançar. No entanto, o texto que nós lemos em Mateus 6,10, de Jesus falando para os seus discípulos, fala exatamente ao contrário disso, desse nosso pensamento, do que nós aprendemos. Não que nós não tenhamos um objetivo final também depois da morte, mas não apenas isso. Jesus fala que o reino de Deus não é apenas uma casa que nós ocuparemos um dia lá no reino dos céus. Amém, queridos? Ou seja, apenas isso, não é apenas um lugar onde nós estaremos um dia, mas sim um reino a ser estabelecido aqui na terra. É isso que Jesus está ensinando, está falando para os seus discípulos. Por isso Jesus, quando ensinou os seus discípulos a orar, ele disse: orem ao Pai assim: venha o teu reino aqui na terra, assim como é aí no céu. Então Jesus está falando: olha, orem que o reino seja estabelecido no céu, mas que venha o seu reino aqui na terra, como ele é também estabelecido aí no céu. Ou seja, a primeira frase que eu gostaria que você guardasse para a sua vida e que praticamente resume tudo que eu vou falar para vocês nessa noite. Se você não viver o reino dos céus aqui na terra, você não está preparado para viver o reino dos céus nos céus. Ou seja, se você não trouxer o reino dos céus para o presente, você não usufruirá do reino dos céus no futuro, no reino dos céus vindouro, porque você não estará preparado para isso. E como o reino de Deus é estabelecido aqui na terra?
Porque existe uma eleição, uma predestinação para trazer um reino, mas como esse reino vai ser estabelecido aqui na terra? Qual vai ser o instrumento? Como ele vai ser trazido aqui para o nosso meio? No simples estalar de dedo, como um mágico, e Deus realizará mais um de seus desejos? Não. E aí vem o que o Du falou em Efésios, quando ele falou de Efésios na abertura do culto da nossa reunião nessa noite. Então a pergunta correta é: através de quem? Qual será esse instrumento? Qual será o mecanismo que Deus vai utilizar para o estabelecimento do reino aqui na terra, como ele é lá nos céus? Qual será esse mecanismo? Através da igreja dele, que somos eu e você. E aí vem a eleição e a predestinação. Porque nós não fomos apenas eleitos e predestinados a um dia estar no reino dos céus, lá no céu, mas para trazer o reino de Deus aqui para a terra. Ou seja, e por que o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra? Qual é o objetivo de Deus? O que ele quer estabelecendo o reino dele aqui na terra? O reino vai ser estabelecido. Ele vai usar a sua igreja. Por isso ele nos elegeu e nos predestinou em Jesus Cristo. Mas por que isso? Para separar ricos de pobres? Para separar reformados e não reformados? Para separar arminianos de calvinistas? Católicos de luteranos? Para que esse reino vai ser estabelecido aqui na terra? Quando o apóstolo Paulo escreve aos irmãos da igreja de Colossos, ele nos dá a resposta dessa pergunta e nós usamos a introdução. Efésios 1:20, Colossenses 1:20, ele deixa claro qual é, como será estabelecido esse reino aqui na terra. Quando ele diz, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo. Agora, por meio da cruz, pelo sangue derramado lá, vai ser estabelecido esse reino, e por meio dele, reconciliando o quê? O que Deus vai reconciliar, afinal de contas, através da igreja dele, que somos nós, e aí esse reino será estabelecido aqui na terra. Ele vai reconciliar o quê, afinal de contas, Criador e criatura, nós e Deus? Quem Deus vai reconciliar? O texto diz, Colossenses 1:20 diz, repetindo, e que havendo por nele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, e por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. E aí o texto finaliza dizendo, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. E esse texto é tão maravilhoso que ele nos dá a resposta, não apenas para a pergunta, os questionamentos que nós já fizemos, mas também para a seguinte pergunta: Deus tem uma missão. Primeiro ele deixa claro uma coisa, Deus tem uma missão. E aí segundo ele traz a resposta de qual é essa missão. Amém, queridos? Deus tem uma missão, a missão é dele. Mas qual é a missão que Deus tem para realizar aqui na terra? Qual é essa missão? E o texto chama essa missão de todas as coisas. Deus tem uma missão de reconciliar, trazendo a paz, todas as coisas. E quais são todas essas coisas? E a resposta que Paulo traz quando ele escreveu a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 19, quando ele diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa. E o que ela aguarda? Que os filhos de Deus, que somos eu e vocês, e aí o texto diz, sejam revelados, ou seja, se manifestem. E aí no versículo 20 de Romanos 8 ele diz, pois ela, a natureza, foi submetida à futilidade, não pela sua escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. E quem sujeitou a natureza e que ela foi à futilidade, ou seja, sofreu? Eu e você. Está lá em Gênesis 1, 2, 3, com a queda do homem. E aí o resultado que Deus fala da queda do homem, que ia acontecer com todas as coisas, com
e com a natureza. A quem Deus deu a ordem para sujeitar as coisas? Eu e você, a sua criatura. Nós iríamos dominar, sujeitar toda a criação. E aí no versículo 21, Paulo diz aos Romanos, de que a própria natureza criada será liberta do que? Da escravidão que ela foi sujeita, devido à decadência em que ela se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E no versículo 22, Paulo fala, sabemos que toda a natureza criada geme até agora, com dores de parto. Ou seja, a queda do homem não só sujeitou a decadência do homem, mas a decadência de todas as coisas criadas por Deus. Vocês estão entendendo ainda, queridos? Amém? Então a missão de Deus é o quê? Reconciliar todas as coisas. Quais são essas coisas? Criador, Deus, criatura, eu e você, e todas as coisas, ou criação, que é a natureza, todas as outras coisas. Ok, Deus quer reconciliar todas as coisas, mas qual é o método que Deus vai utilizar para isso acontecer? Ele vai usar a igreja, mas nós, sem a presença do Espírito Santo, não somos nada. E nós, sem a presença para que a missão que é de Deus, mas que Ele usa a sua igreja para realizar na terra, precisa ser usada. Qual é o método de Deus? O que Ele usa para que nós possamos cumprir essa missão dele aqui na terra? Porque nós não temos capacidade juntos, aliás, sozinhos. Deus vai usar, o próprio texto fala, a cruz como método de reconciliação de todas as coisas. E aqui nos traz mais uma revelação que vem desde o princípio e que diz o que é necessário para eu e você termos toda a provisão necessária aqui na terra para que o reino de Deus seja instalado. Ou seja, a cruz é toda a minha e a sua provisão. Então o que me aproxima de Deus não é a minha oração, não é o meu jejum, não é a minha oferta. O que me aproxima de Deus não é a minha preocupação com a violência, com a fome, com a preocupação com os órfãos e com as viúvas. Não é isso que me aproxima de Deus. No entanto, isso mostra o quanto próximo eu estou de Deus e o quanto de Deus eu estou trazendo do seu reino aqui para a terra. Isso não me aproxima diretamente, mas mostra o quanto próximo e o quanto o reino de Deus já entrou na minha e na sua vida. E Jesus fala sobre essa edificação. Jesus fala sobre isso que será feito aqui na terra. Como será estabelecido? E o que será estabelecido? Quando Jesus fala em Mateus 16, versículo 13, e ele chega em Cesareia de Filipe, e então ele começa a mostrar a edificação do reino de Deus aqui na terra, quando ele começa a falar sobre essa edificação para os seus discípulos. E então Jesus pergunta para os seus discípulos, o que as pessoas dizem por aí que o Filho do Homem é? Os discípulos de Jesus respondem, ora, alguns dizem que o Filho do Homem é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda há os que digam que é Jeremias, ou até mesmo um dos outros profetas. E quem já trabalhou na área de comunicação, em especial quem é jornalista, já trabalhou em rádio, sabe que o segredo de uma boa matéria não é o que o entrevistador vai falar, mas é a pergunta feita para a pessoa. E Jesus era especialista em perguntas. E quando ele pergunta para os discípulos, na sequência, ele consegue saber como está o estabelecimento do reino do Pai aqui na terra, já naquele momento. Quando na sequência, no versículo 15, Jesus pergunta, ok, as pessoas, alguns dizem que eu sou Elias, outros dizem que Jeremias, que é o Salvador, que é o Filho de Deus, outros dizem até alguns outros profetas, mas e vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? E Pedro, naquele momento, então falou do que via, do que sentia, do que vivia, porque normalmente nós falamos exatamente disso, em especial daquilo que nós vemos. E Pedro estava convivendo com alguém que usava um nome ou que chamavam como o Messias, como Cristo,
e naquela época os judeus só ungiam os chamados Messias, ou aquele que era o Cristo, que era separado para o trabalho por Deus, ou seja, uma missão que era dada por Deus. Esses eram chamados Messias, ou Messias era separado e ungido para cumprir uma missão específica que era de Deus e passada para ele. E então Pedro sabia que estava à sua frente o nosso Messias, o nosso Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E então Pedro responde: tu és o Cristo, tu és o nosso Salvador, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o empoderado e separado por Deus. No que Jesus então responde no versículo 18: e eu lhe digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. A pedra que é Jesus Cristo. Então Jesus está falando sobre a edificação de um reino aqui na terra, que é a igreja dele, e essa igreja será edificada sobre ele. Então Jesus informa que ao mesmo tempo que tem algo a ser construído, que ele vai ser construtor, e que essa construção vai ser feita em cima dele, porque ele é a pedra angular da igreja. Amém, queridos? Então, ao mesmo tempo que ele aponta que é a pedra onde a igreja será edificada, ele também fala que ele é o construtor, ou seja, e o construtor fundamenta, edifica a igreja de Cristo aqui na terra. E qual é o meu e o seu papel nessa história toda, afinal de contas? Sermos cooperadores desse trabalho, desta missão que é de Deus, não por nossa escolha, mas porque Ele, segundo Efésios, nos escolheu e nos predestinou para o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. Agora o problema é que a divisão das igrejas acontece desde o princípio, e aí ao invés de ser edificada a igreja de Cristo, não estou falando de igreja denominacional, mas desde o princípio existe a divisão dentro das próprias igrejas, o que dificulta um pouquinho o estabelecimento, a edificação do reino de Deus aqui na terra. E isso Paulo falava já na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1, quando ele está falando exatamente da divisão dentro da igreja, o que estava dificultando a edificação da igreja de Cristo na terra. E Paulo fala aos irmãos de Coríntios o seguinte: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. E ele fala na sequência: dei-lhes leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo de fato, pois vocês ainda não estão em condições. E aí ele fala no versículo 13: vocês não estão em condições porque vocês ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro diz eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? São eles, Paulo está falando, que edificam, somos nós que edificamos a igreja de Cristo. E ele está falando, esses são apenas servos, e por meio dos quais vocês vieram a crer, mas não por conta da capacidade deles, mas por conta da eleição e da predestinação. E aí no finalzinho do texto ele fala, conforme o ministério que o Senhor Deus atribuiu a cada um. E aí Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas nós não somos capazes de nada, porque Deus é quem faz crescer. E aí no versículo 7 ele diz, de modo que nem o que planta nem o que rega são coisa alguma, mas unicamente é Deus que efetua o crescimento. E no versículo 8 ele diz, o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu propósito. Mas e qual é esse propósito? E qual é esse trabalho pelo qual nós seremos recompensados? O estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. E o que isso significa? Que o nosso trabalho vem no versículo 9, quando Paulo diz, pois nós somos seus colaboradores. Algumas versões diz, cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus, edifício dele. Versículo 10, conforme a graça de Deus que me foi concedida, e eu como sábio construtor lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele, contudo, veja como constrói. Versículo 11 ele diz, porque ninguém pode colocar um outro alicerce, além do que já está posto, e esse alicerce é
Jesus Cristo. Amém? Então o texto nos diz que a igreja é Deus quem constrói. A obra, a construção é dele. Em nossas vidas, na terra, conforme a graça por Deus distribuída. E qual é a graça distribuída? A missão dada para mim e para você, porque Ele não precisa de nós, mas Ele deu essa missão para mim e para você, mas Ele dá o Espírito dele para que nos fortaleça, nos empodere no sentido de realizar uma missão. Então nós somos apenas cooperadores, porém o texto nos ensina que para esse reino ser edificado aqui na terra, em primeiro plano será edificado na minha e na sua vida. Por Ele e para Ele, porque a missão é de Deus, nós somos apenas os seus cooperadores. E por que Deus precisa primeiro fazer em mim e você? Porque Deus não edifica direto no mundo, no planeta, o reino dele? Porque Ele precisa usar a mim e a você, criação dele, ou criatura dele. Porque no instalar dele, Ele não restaura todas as coisas, Ele não edifica esse reino. Seria mais fácil, talvez, para mim e para você, ou mais rápido, ao menos. Porque nós somos separados de Deus e do seu reino com a rebelião do homem através de Adão e Eva lá no princípio. E desde quando Deus está reconstruindo todas as coisas? Efésios 2,13 diz: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe de Deus, estão aproximados, foram aproximados, mas nós somos aproximados por quê? Ou pelo quê? Pela nossa oração, pelo nosso trabalho na igreja? Não, o texto fala, mediante o sangue de Cristo. E o sangue de Cristo derramado, restaurando todas as coisas, apenas para que, no final das contas, eu e você sejamos salvos, querido. Será que não seria muito egoísmo da nossa parte achar que Jesus morreu apenas por mim e por você? O sangue de Cristo foi derramado para que a nossa morte terrena, depois nós sejamos levados para o céu. Será que foi só para isso? E depois, quando nós passarmos dessa para melhor, como muitos falam, nós passarmos a eternidade cantando santo, santo, santo. Será que foi só para isso? Versículo 14 traz a resposta. Quando o texto diz: pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Versículo 15: e anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. Ou seja, o objetivo dele, diz o texto, era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo desse novo homem a paz e o estabelecimento do reino aqui na terra. Versículo 16: e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual Ele destruiu a inimizade. Versículo 17: Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto, pois por meio dele tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas como cidadãos dos santos e membros da família de Deus. E aí, versículo 20 ele diz: e também edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, e não Pedro. Versículo 21, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados, para que se tornem morada de Deus por seu Espírito. E só por Ele nós conseguiremos a edificação do reino dele na terra, que é a missão de Deus, mas Ele nos usa como instrumento para que isso aconteça.
Senão, qual seria a importância e o valor da nossa passagem nesse planeta? Só para passar? Não, porque Deus nos elegeu e nos predestinou a realizar uma missão para Ele, e que é dele, que Ele nos empodera no sentido de nos capacitar a trazer o reino dele aqui para a terra. Por isso não é impossível de acontecer. Talvez difícil, porque nós tornamos difícil, mas não é impossível, porque quem faz é o Espírito Santo e não nós. Nós somos apenas instrumentos. Então marque essa frase. Como cooperadores, Deus primeiro está construindo algo em nós, para através de nós, reconstruídos agora em Cristo, possamos ser instrumentos para aquilo que Ele quer levantar ou fazer aqui na terra. Então isso significa que para a construção acontecer, Deus está fazendo algo em nós, e para que isso aconteça, nós primeiro precisamos ser reconstruídos, e para essa reconstrução só existe uma coisa necessária. Toda a metodologia de instalação do reino, de restauração de todas as coisas, só tem uma metodologia, um método usado por Deus, e esse método é a cruz, e somente ela. Não há nada que eu e você possamos fazer que acrescente algo a isso. E aí no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, e lá ele é tentado por 40 dias e 40 noites. E depois desse período, no versículo 3, o diabo chega até Jesus e fala: se você é realmente o Filho do Homem, ou se você é realmente o Filho de Deus, diga a essas pedras que se transformem em pão. E Jesus então responde no versículo seguinte, no versículo 5: nem só de pão viverá o homem. E aí ele diz do que o homem precisa viver. Ele diz: mas viverá da palavra de Deus. E toda a palavra de Deus está direcionada aqui, querido, à cruz, desde o princípio. E qual é essa provisão? Qual é a provisão que eu e você precisamos para estabelecer o reino de Deus aqui na terra, e não apenas lá no céu, onde ele já está estabelecido? Amor, compaixão, perdão, longanimidade, fé, graça. É isso que eu e você precisamos. A cruz e o sangue de Cristo é toda a provisão para todas estas coisas. Então, se você não tem isso, você não está estabelecendo o reino de Deus. E se você não tem, ore e tenha, porque não é por você, mas é o Espírito Santo que faz em você. Existem alguns tópicos que eu já relatei, mas eu quero rapidamente compartilhar com vocês. Primeiro tópico, primeiro ponto, como você preferir. O reino a ser estabelecido não é nosso, amém, queridos? De quem é o reino? De Deus. Mateus 6,13, na oração, Jesus fala assim: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para sempre. Amém? Ou seja, seja assim. E quando eu falo teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória, o que eu estou falando? Que para o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra, as medidas são dele, os fundamentos são dele, a direção é dele, os projetos, os sonhos, o tempo, é tudo dele. Nós somos apenas instrumentos, nós somos apenas os seus cooperadores. O construtor é Deus. Segundo ponto, o segundo tópico: o reino a ser estabelecido não é apenas um reino futuro, mas um reino presente. Não é apenas um reino que vindouro, mas um reino que já está sendo estabelecido aqui na terra, através da igreja de Cristo, que somos eu e você. E esse talvez seja um dos pontos mais difíceis de eu e você compreender, e não compreendendo, de praticar. E por quê? Porque nós somos ensinados, ao menos eu, desde o princípio da minha conversão, em 2005, se não estou equivocado,
Nós passamos então, e alguns passaram a vida inteira dentro de uma igreja evangélica, aprendendo um ponto do livro de João 14, versículo 1, e principalmente que ensinam as pessoas e me ensinaram a encarar o reino de Deus como algo que um dia eu ia chegar, eu ia alcançar, se eu fosse uma boa pessoa aqui na terra. E na verdade o reino de Deus não é algo que vai ser estabelecido, existe um reino vindouro, mas existe um reino presente, porque se eu não entender que existe um reino presente, eu jamais vou chegar nesse reino vindouro, porque esse reino presente precisa ser estabelecido, edificado hoje aqui na terra, através de mim e de você, da igreja de Cristo, porque Ele nos escolheu, nos elegeu e nos predestinou em Cristo Jesus para esta missão. Por isso Jesus, quando Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus e voltou o seu Espírito, e foi exatamente para isso, para nos ajudar, nos fortalecer e principalmente nos manter de pé, para que o reino de Deus fosse estabelecido não só no futuro, mas também no presente. João 14, versículo 1 diz assim, é o texto que nos ensinaram, que existe apenas um reino, e esse reino vai ser um dia alcançado, depois da nossa morte terrena, e depois dessa morte terrena, se eu e você fomos bons garotos e boas garotas aqui na terra, nós podemos alcançar. Caso contrário, se eu nesse período não me santificar, não for um homem perfeito, se você não for uma mulher perfeita, você não chegará ao reino vindouro, ao reino futuro, ou seja, no reino dos céus. João 14, 1 diz assim, não se perturbe o coração de vocês, não se perturbe o vosso coração. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E eu gosto da versão NVI que eu estou usando, porque ela não fala há um lugar no sentido futuro, mas ele está falando há um lugar hoje, no presente. Existe um reino vindouro, mas existe um reino no presente. E aí ele diz no versículo 3, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver, não apenas no reino futuro, mas no reino presente. Amém, queridos? Até aqui você está me acompanhando? Eu às vezes tenho dificuldade de passar aquilo que eu tenho no coração para vocês. Então, no entanto, o reino de Deus não é uma estrutura onde a gente vai fazer morada apenas, mas um domínio que está sendo estabelecido no presente. A Bíblia deixa claro, quando, no texto de Mateus 6,10, quando Jesus ensina na oração do Pai Nosso, venha o teu reino, assim na terra como no céu. Ou seja, entendemos que o reino está sendo estabelecido aqui na terra e não no céu. E por que o reino de Deus está sendo estabelecido aqui na terra e não no céu? Porque lá ele já está estabelecido. Ele precisa ser estabelecido onde ele já existe. Então o reino de Deus ele precisa ser estabelecido aqui na terra. É aqui que Deus vai nos usar através do Espírito para que as coisas sejam realinhadas ao plano original. Deus não tem dois planos, é um só. Não existe uma segunda opção ou um desvio. Existe um plano, e esse plano, antes de todas as coisas serem criadas, já existia. Jesus Cristo, antes do nosso pecado, já havia sido sacrificado, ou já estava pronto para o sacrifício. Isso não é bom, queridos? Amém? Amém. Terceiro ponto, ou terceiro tópico, como você preferir. O reino começa a ser estabelecido com a minha mudança de valores. Quer saber o quanto do reino de Deus você tem? Ou talvez a pergunta não seja direta para você, seja para a pessoa do seu lado, para a sua esposa, para o seu marido, para o seu amigo. Você quer saber quanto do reino de Deus existe na pessoa ao seu lado, já estabelecido? Ou quanto ela conseguiu trazer ao presente o reino de Deus? Quais são os valores que você defende e você pratica? Se o reino de Deus está se estabelecendo primeiro em você, e isso é necessário, você precisa se sujeitar às leis e às ordens de um reino, de um rei que está estabelecendo um reino. E aí, quando você se sujeita a essa lei, os seus valores éticos
e morais mudam completamente. E isso significa que o reino de Deus ou a ausência dele atinge diretamente a sua e a minha vida, como homem, como marido, como filho, como empregado, como patrão, como filho, como cristão, como vizinho, e as mulheres da mesma maneira. No texto de Marcos 1,15, depois da prisão de João Batista, depois de Jesus ser tentado no deserto, Jesus chega a Galileia, onde prega as boas novas, e aí ele fala: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, creiam e arrependam-se, creiam nas boas novas. E o primeiro entendimento que eu preciso ter é que quando o texto fala que o tempo é chegado, o tempo é hoje, presente. O reino de Deus está aí, ou não, depende da igreja de Cristo. O reino de Deus está ao nosso alcance, e quando está falando alcance, está falando no sentido de estar próximo a ponto de você poder pegar com a sua mão. E por que o reino de Deus está acessível? Porque ele precisa, porque se ele não estiver acessível, como é que as coisas serão reconfiguradas, serão realinhadas, reedificadas? E aí que entra o quanto eu tenho do reino de Deus na minha vida. Quais são os meus valores? Quais são os meus projetos, os meus sonhos, os meus conceitos? Quais são as minhas prioridades? Quais são os meus fundamentos? Pois através dessa redefinição de valores na minha vida e na sua vida é que nós vamos mostrar para as pessoas o quanto eu tenho do reino de Deus no presente. E o quanto eu estou me aproximando, me preparando, e se estou do reino vindouro. E como eu sei se o reino de Deus está estabelecido em mim? Como eu sei se eu estou realmente mudando esses valores? Quarto ponto: o reino de Deus começa a ser estabelecido em mim quando eu vejo as coisas não a partir da minha visão, mas do reino de Deus. As minhas prioridades mudam, os meus sonhos, os meus projetos mudam. A prioridade não é mais o meu bem-estar, mas o bem-estar da minha família. E quando eu falo da minha família, não falo da minha família de sangue apenas, mas a minha família em Cristo Jesus. Ou seja, todas as pessoas. E não só as pessoas, mas a natureza, porque também é a criação de Deus e precisa ser reconciliado comigo e com você. Porque a natureza está do jeito que está por conta do pecado do homem, não da natureza, porque ela gemeu muda sem qualquer culpa. A culpa foi da criatura e não da criação. Eu mudo minha vontade, meus anseios, eu mudo de posição. E aí no finalzinho de Marcos 1,15, o texto diz: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Ou seja, o apóstolo Paulo, ao mesmo tempo que ele às vezes complica um pouquinho a nossa vida, porque seria tão fácil você apenas ofertar, dizimar, orar, jejuar, procurar se santificar e estava tudo resolvido, você ir para o céu. Mas não depende só disso, depende também da vontade de Deus, porque Ele é soberano e a vontade dele é soberana. Mas Ele mais facilita do que complica a nossa vida. E a pergunta seria: e o que é reino? É esse prédio onde nós nos reunimos semanalmente? São os grandes prédios, as grandes igrejas pelo mundo afora? Paulo responde no versículo 17 de Romanos 14, o que é o reino de Deus? Quando ele fala aos romanos: pois o reino de Deus não é comida e nem bebida.
bebida. E aí ele continua falando, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Então Paulo nos revela duas coisas aqui. Primeiro o que é e segundo o que não é. Aliás, primeiro o que não é o reino de Deus e segundo o que é o reino de Deus. Então o que não é o reino de Deus? Não é comida e nem bebida. Ou seja, não são as coisas feitas pelo homem. O que nós produzimos no sentido dessa cadeira, desse púlpito, desse prédio, não é o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Então nesse texto nós começamos a ter uma direção, um entendimento, um conceito do que realmente é e o que não é. Ou seja, Paulo facilitou quando ele complica falando do reino de Deus, do estabelecimento do reino de Deus. E quando na oração do Pai Nosso Jesus fala o que é esse reino e aonde ele tem que ser estabelecido, Paulo ele facilitou um pouquinho mais, porque ele disse para nós, deixou claro ao menos o que é esse reino e como nós estabelecemos esse reino aqui na terra. Quando ele diz que ele não é aquilo que eu e você fazemos, mas é justiça, é paz e é alegria no Espírito. Então qual é a forma de Deus dominar? Através dos seus cooperadores e manifestar o reino de Deus aqui na terra? Qual é a forma de Deus usar a igreja dele para que o reino dele realmente seja um reino presente e também vindouro? Através da justiça, da paz e da alegria no Espírito. Ou seja, queridos, quando você compartilha ódio, quando você compartilha raiva, quando você compartilha mentira, quando você compartilha engano, quando você não tem o reino de Deus como prioridade na sua vida, você está compartilhando, está trazendo o reino de Deus para a terra? Não. Quando você fala algumas besteiras no seu Facebook e outros mecanismos que tem, compartilha coisas que trazem ódio, raiva, discussões, brigas, você está trazendo o reino de Deus para a terra? Não! Mas quando eu sou uma pessoa justa, mas quando eu transmito paz, mas quando eu transmito alegria no Espírito, alegria equilibrada, eu estou trazendo o reino de Deus para a terra. Então o reino de Deus não é um lugar, mas é a influência da igreja dele aqui na terra. Por isso que o mundo está do jeito que está, em especial no Brasil. O Brasil nunca teve uma igreja tão grande hoje, chamada evangélica, não cristã, como nesses últimos tempos. A igreja evangélica, ou aqueles que se dizem evangélicos no Brasil, aumentou assustadoramente. Queridos, e ao mesmo tempo que a igreja que se chama evangélica, não cristã, apesar de se denominarem assim, cresceu de uma maneira como nunca cresceu antes. Nós nunca tivemos um país hoje tão violento quanto hoje o Brasil está, tão inseguro quanto hoje o Brasil está. E por quê? Porque a igreja de Cristo não entendeu o que significa ser realmente cristão e qual é a nossa missão aqui na terra. Todos acham, ao menos a maioria acha, que você se reunir aos domingos, ou às quartas, ou às terças, ou às quintas, ou 3, 4 vezes por semana, e falar no nome de Jesus, está tudo resolvido, e agora é só esperar a volta de Jesus, porque a nossa parte aqui na terra nós estamos fazendo. Por isso, a missão da igreja dele não é se reunir semanalmente apenas, e louvar e adorar o nome dele em família, que também é nosso trabalho, nossa missão, mas é o resultado do estabelecimento dele, ou do reino de Deus, aqui na terra, através da minha e da sua vida. Ou seja, como você tem levado o reino de Deus ao seu trabalho. E aqui vem a aplicação para a nossa vida. Talvez a pergunta seja, você tem levado o reino de Deus para o seu trabalho? Como tem sido o reino de Deus na sua família, no seu casamento? Ou talvez a pergunta melhor seja, você tem levado o reino de Deus para o seu casamento? Para a sua família? Na educação dos seus filhos? Como você tem apresentado o reino de Deus no cursinho que você faz? Quando você briga pelo visto?
Você tem realmente brigado pelo reino de Deus como você briga para ter um visto australiano? A tua prioridade é o visto ou é o reino dele, o estabelecimento dele aqui na Austrália também? Ou na terra? Qual é a sua prioridade? Se a sua prioridade for o visto, querido, está errado. A sua prioridade precisa ser o estabelecimento do reino de Deus na terra. Qual foi a missão que Deus nos deu quando nós fomos criados em Gênesis 1:28? Subjugar, submeter, comandar todas as coisas no sentido de proteger. E nós jogamos tudo isso para o alto com o pecado através de Adão. Quais são, ou qual é o tamanho do reino de Deus na sua vida? Talvez essa seja a aplicação para a sua vida nessa semana. Amém? Coloque-se de pé, eu quero fazer uma oração com você. Amados, eu sei que o tempo é pouco para tudo que a gente precisava falar sobre o estabelecimento do reino de Deus em nossas vidas. E principalmente para explicar para vocês o que significa o reino vindouro, no sentido de você morar depois no céu, depois da morte, terreno ou corpóreo. E a edificação do reino de Deus no presente. Eu tenho o seguinte pensamento no meu coração. E tudo aquilo que o Espírito Santo tem falado para mim, eu confesso para vocês que, como todo bom italiano, eu gosto de indagar, perguntar, questionar. E uma das coisas que Deus tem colocado no meu coração é que, enquanto muitos estão lutando para viver na eternidade, essa luta está sendo em glória, ou no sentido de chegar aonde essas pessoas almejam chegar, que é no reino dos céus. E então tem colocado algo no meu coração desde então. E esse algo é o seguinte: que o céu, o reino de Deus, começou a ser estabelecido na minha vida, no meu batismo. Desde o meu batismo, quando eu realmente me entreguei para Jesus. Eu creio que a partir daquele momento o reino de Deus começou a ser estabelecido na minha vida. E não só na minha vida, mas a partir daquele momento eu comecei a viver nos céus. Que não estou falando de santidade, porque nós não somos santos, nós somos falhos. A Bíblia fala isso. Mas a partir do momento que as falhas que nós cometemos são premeditadas por nós, aí é outra história. Porque o Espírito Santo, ele trabalha em nossas vidas, está trabalhando em nossas vidas. E a própria palavra nos ensina que existe algo que Deus está fazendo, e Ele continua fazendo em nossas vidas. Então, amado, se você entendesse exatamente isso, a importância de você compreender que se você não vive o reino dos céus hoje, você não vai viver o reino dos céus onde você imagina que esteja o céu. Porque o reino dos céus não é apenas algo que nós vamos alcançar quando nós morremos, mas é algo que nós precisamos alcançar aqui na terra. E aí vem aquela frase que eu disse no comecinho da palavra que eu tenho trazido para a minha vida. Como eu falei, não sou nenhum santo. Nós não somos. Mas eu tenho buscado viver em santidade. Se eu não estiver pronto para viver o reino dos céus aqui na terra, eu nunca estarei no reino dos céus, onde imagino que seja ao lado de Jesus Cristo. E aí vivendo a eternidade
com Jesus numa outra esfera. Mas para isso acontecer, eu preciso influenciar as pessoas no presente. E talvez você não tenha muito conhecimento da Bíblia. Nós não temos. Talvez você não tenha o dom de pregar, falar com as pessoas. E nós não temos. Mas todas essas coisas o Espírito Santo faz em nossas vidas. Então, amado, se você tem alguma dificuldade de sentir, peça para o Espírito Santo fazer através de você. Seja instrumento dele aqui na terra. Nós precisamos estar à disposição para que isso aconteça em nossas vidas. Então comece com um pouco. Porque às vezes a gente quer alcançar algo muito distante daquilo que a gente pode alcançar. Talvez se eu falar para você a partir de amanhã, seu novo empregado, honrar seu patrão apesar de tudo que você passa na mão dele, do seu chefe, ou honrar seu funcionário apesar de, como falar no Brasil, ele morcegar no trabalho, de você honrar sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, seus vizinhos. Se eu falar para você fazer tudo isso a partir de amanhã, ou tudo ao mesmo tempo, talvez você não consiga. Mas se você colocar no coração que a partir de amanhã você pode começar de repente honrando a sua família, o seu casamento, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus pais. Escolha algo. E comece nessa semana ou amanhã a realmente estabelecer o reino de Deus aqui na terra através da sua vida. Seja instrumento de Deus aqui na terra. Queridos, de uma coisa eu tenho certeza: Deus está fazendo algo nesse planeta. E se tem algo que eu tenho pedido para Deus em todas as minhas orações, eu sei que não precisa ficar repetindo, mas italiano é assim, a gente gosta de repetir as coisas, na verdade. Então eu sempre que eu posso, eu repito. Eu falo para Deus: não me deixe fora daquilo que o Senhor está fazendo nesse planeta. Me use da maneira que o Senhor quiser. Que eu seja um instrumento em suas mãos. E que realmente esse reino seja estabelecido da maneira mais rápida possível. E se ele ainda não for estabelecido, está demorando, é porque realmente a igreja de Cristo ainda não se manifestou, como diz o texto que nós lemos. A própria natureza espera a manifestação dos filhos de Deus. E quando Paulo fala isso, é porque realmente a igreja de Cristo não está se manifestando. Ou está se manifestando de maneira errada. Talvez essa seja a palavra. Então, querido, que você possa orar e pedir a Deus para Ele dar direção àquilo que Ele quer da sua vida. Se você ainda não sabe o que Deus quer, qual o propósito dele na sua vida, na sua casa, na sua família, peça para Ele abrir seus olhos. E se até hoje a sua prioridade aqui foi brigar por um visto, sem a direção do Espírito Santo, porque talvez isso Ele tenha colocado no seu coração, e é outra história. Que você verdadeiramente coloque o reino dele como prioridade na sua vida. Amado, eu não tenho nenhuma dúvida que a sua vida vai mudar completamente quando os valores morais, éticos da sua vida mudar. Ou seja, quando você começar a olhar a pessoa do seu lado, não com os seus olhos naturais. Quando você começar a olhar o salário que você recebe, não com os seus olhos naturais. Quando você começar a olhar aquilo que as pessoas fazem contra a sua pessoa, não com os seus olhos naturais, mas você se colocar na posição do reino de Deus e começar a olhar as pessoas e todas essas coisas, as batalhas e
os problemas, e às vezes as doenças, tudo com os olhos do reino de Deus. Você vai ver, querido, como Deus vai fazer coisas boas. Aliás, vai fazer não, Deus já fez na sua vida, mas você vai compreender o que Deus realmente tem na sua vida. É bom, é agradável e é perfeito. Amém? Se você quiser baixar a cabeça, baixa a cabeça. Se não, coloca a mão no coração. Eu vou fazer uma oração para você, se você me permitir. Meu Deus, nós queremos te agradecer pela palavra de hoje à noite, aquilo que o Senhor falou conosco, desde a abertura com tudo, nosso louvor. Cada música, Pai, levantada, foi tudo para louvarmos e adorarmos o Teu santo nome. Muito obrigado, Pai, pelo que o Senhor falou conosco, através daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que a Tua igreja, Pai, saia nessa noite em paz. Que a Tua igreja tenha entendido realmente que a nossa missão aqui na terra não é apenas lutarmos com todas as nossas forças e energias para um dia alcançarmos o reino dos céus, mas nós devemos usar essas mesmas forças e energias para o estabelecimento do Seu reino hoje, para que o reino vindouro venha em meu favor e eu possa no futuro poder usufruir ao lado do Seu Filho Jesus Cristo e com o Senhor todo o Seu projeto e plano que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, nós sabemos que nós não temos forças, somos incapazes para realizar essa missão, até porque a própria palavra nos ensinou que a missão não é nossa, é do Senhor. Mas nós queremos, Pai, ao menos eu quero colocar a minha vida, como sempre faço, à sua disposição. Pai, que eu seja instrumento do estabelecimento daquilo que o Senhor está edificando aqui na terra hoje. Não quero estar preocupado apenas com o reino que está chegando, mas quero, Pai, acima de tudo, lutar pelo reino que já está estabelecido, com a morte do Seu Filho, a Sua ressurreição e o sangue derramado naquela cruz. Quando o texto que nós lemos diz que o muro foi derrubado e novamente a criatura foi, Pai, trazida ao Seu lado. Aquilo que era inimizade virou amizade. Não porque nós merecemos qualquer coisa, não porque o Senhor olha e enxerga a nós, mas porque o Senhor vê em nós a presença do Seu Filho Jesus Cristo. E sem Ele, Pai, nós não seríamos e não somos nada. Porque a Tua palavra também nos ensina que tudo que foi feito e eleito e predestinado através do Espírito Santo do Seu Filho Jesus Cristo. Pai, que essa semana coisas incríveis possam acontecer na nossa vida. Não que vai ser uma semana diferente das outras, mas acima de tudo que nós possamos levar à prática aquilo que nós ouvimos nessa noite. Que nós possamos, com o Teu Espírito Santo, estabelecer o Seu reino dentro daquilo que o Senhor colocou em nossos corações essa semana. Talvez uma simples ligação, talvez um simples pedido de perdão, ou uma simples liberação de perdão, ou numa mudança de visão. Que o Seu reino seja, acima de tudo, em nossas vidas estabelecido, não só hoje, mas para todo sempre. Amém? Amém e amém. Amém, queridos? Você pode aplaudir o nome de Jesus?